A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, aqui é o pastor Rafael que vos fala e é bom estar com você nessa oportunidade. Nessa oportunidade queremos trazer um assunto de suma importância para nossas vidas, a qual tem causado alguns transtornos no meio evangélico, algumas dúvidas que surgem devido ao assunto que quero tratar. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você dê o seu like nesse vídeo. Compartilhe com pessoas que você acha que vai acrescentar na vida delas, no cotidiano, no conhecimento bíblico, enfim. Compartilhe esse vídeo com alguém, com seus familiares, com amigos, enfim. E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Nessa oportunidade queremos tratar a respeito do assunto da seguinte pergunta: a alma, ela é mortal ou ela é imortal? O que acontece com a alma quando alguma pessoa ou quando alguém morre? Será que fica num estado de intermediário? Será que fica num estado de sono? Ou será que ela, com o corpo, morre? Ela acaba a sua vida ali quando há o falecimento do corpo ou da vida em geral. É nisso que iremos tratar nessa oportunidade. O texto básico que eu quero tomar para esse assunto é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28, que nos fala assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Palavras do Senhor Jesus no capítulo 10, a qual ele dá algumas instruções para os 12 ali. Se você discorrer esse texto, é um texto riquíssimo, porque Jesus dá alguns conselhos, instruções para os seus discípulos, mas esse não é o ponto. O ponto é o texto em si, o versículo 28, que lemos nessa oportunidade. De fato, a alma, ela é mortal ou ela é imortal? O que a Bíblia fala e o que a Bíblia não fala a respeito desse assunto? Para começar, nós temos que partir do pressuposto que Deus criou tudo perfeito. Ele criou o homem, uma alma vivente, e quando ele cria o homem em Gênesis, ele sopra no homem ali o espírito ou o fôlego de vida. Nós sabemos que a partir daquele momento o homem começou a ter as suas emoções, começou a viver, porque ele não era mais um boneco de barro, a qual o Senhor criou da terra e do pó da terra. O Senhor Deus, ele criou o homem ali com uma condição de pensar, de ter emoções, uma condição de decidir, uma condição de reger, de ser o mentor de uma certa forma. Por isso que Deus, ele cria o homem perfeito. Só que infelizmente o pecado entra no mundo e destrói tudo, deturpa tudo. É por isso que é corroborado as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6, 23. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A perfeição da criação foi tão maravilhosa que Deus fez tudo perfeito. Só que quando entra o pecado no mundo, há algumas nefastas coisas que aconteceram na humanidade. O homem agora tem que trabalhar e a mulher, quando vai ter o seu neném, quando vai ter os seus filhos, sofre com a dor de parto. O que é isso? São as consequências do pecado. Você vê as profecias e as promessas, na realidade, que são feitas ao homem: do sol do teu rosto comerás, para a mulher, com dores darás à luz, e por aí vai. Isso graças, infelizmente, ao pecado, que é uma doença maligna que tem afetado toda a humanidade desde o pecado de Adão. Mas essa não é o nosso assunto. Esse não é o nosso assunto. Nosso assunto é sobre a mortalidade ou imortalidade da alma. De fato, o que acreditamos? No que cremos? O que a Bíblia fala? E já desde o princípio eu assumo que a Bíblia fala a respeito da imortalidade da alma. A alma do ser humano, ela é imortal, ou seja, ela não morre. Nesse versículo 28 de Mateus 10, Jesus fala assim: antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em algumas traduções, ao invés de perecer, vai estar padecer
ou outras destruir. Depois você confere aí na sua casa qual é a tradução que você tem. Parecer no inferno a alma e o corpo. Nós sabemos muito bem que a Bíblia fala de alguns tipos de inferno. A Bíblia fala de Hades ou Sheol, a Bíblia vai falar de abissos, a Bíblia fala de Tártaros e a Bíblia fala de Geena. Nesse texto em primazia, nesse texto em particular, Jesus fala a respeito do Geena. Mas o que vem a ser o Geena? É o sinônimo, de Vale de Inom. Você percebe isso lá no Antigo Testamento. Ali na reconstrução dos muros, na frente da Porta do Montudo, tinha um vale chamado Inom e por aí vai, porém isso não é o tema. Em outra oportunidade falaremos sobre esse vale. Só que esse Geena, esse inferno, nesse texto, é o Geena. E o Geena, o que vem a ser o Geena? É corroborado em Mateus 25:46, que é o lago de fogo e enxofre. Assim, quando Jesus volta em glória com a sua igreja, depois de 7 anos de grande tribulação, ele lança no inferno, ou no Geena, o anticristo e o falso profeta. Jesus fala a respeito desse Geena aqui. Por que ele fala? Porque é um lugar aonde há ranger de dentes. É um lugar aonde a alma não morre. É um lugar aonde a alma ela não perece jamais. Esse perecer é perecer de não ter mais jeito, não poder voltar mais. Ou seja, a alma ela é imortal. Não vamos falar o nome, só que algumas religiões que temos ouvido por aí, e infelizmente até alguns crentes dentro das nossas igrejas, têm criado essas dúvidas. Será que quando eu morrer, eu vou descansar? Ou minha alma vai ficar no estado de sonolência? Ou minha alma vai dormir? O que acontece quando eu morrer? Infelizmente, tenho visto durante esses 20 anos de ministério que tenho por misericórdia, algumas pessoas com essas dúvidas, e infelizmente não tem ninguém para tirar essas dúvidas. Por isso que essas pessoas se perturbam. Não sabe o que vai acontecer quando morre. Não sabe o que acontece quando os seus dias acabam aqui na terra. Só que a Bíblia fala que a alma ela é imortal. Vou citar alguns textos para você, alguns versículos. Comprove que a alma é imortal, e eu lhe cito alguns. Salmo 22, verso 26. Salmo 23, verso 6. Salmo 49, versos 7 a 9, Eclesiastes 12, versículo 7, Daniel 12, 2 a 3, Mateus 25, 46, 1 Coríntios 15, 12, Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 24. Mas só que aqueles que defendem a mortalidade da alma certamente não leram esses versículos, porque não têm contato com as Escrituras. Só que nós sabemos muito bem que a alma ela é imortal. Por quê? Porque quando nós vemos em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, Abraão, o rico e o Lázaro estavam vivos, ou seja, depois de mortos. Sabemos muito bem que as suas almas estavam vivas. Mas, pastor, aquilo ali era uma parábola. Não, aquilo ali não era uma parábola. Porém, a epígrafe da sua Bíblia diz que é uma parábola, só que aquilo ali não é parábola. Como que eu sei que não é parábola? Porque parábola não tem nome próprio. Parábola não contém nome próprio. Nós sabemos muito bem que parábola ela contém um certo homem, ou uma certa mulher, um certo viajante, uma mulher, enfim, você percebe as parábolas de Jesus. Só que ali em Lucas era realmente de fato o que estava acontecendo de verdade. Tanto é que tem Lázaro e Abraão. E já parte do pressuposto que não é uma parábola, foi algo real e verdadeiro. Nós sabemos também muito bem quando Jesus estava na cruz do Calvário e ao seu lado tinha 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. E nós sabemos muito bem de cor essa história. E quando Jesus fala a respeito assim, em verdade vos digo, do grego ali a expressão é amém e amém. Ou seja, tudo que Cristo falava era corroborado, era maravilhoso, era um amém, era dito, era fiel. Ele fala assim, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, se a alma ela é mortal, essas palavras de Jesus não podem ser cumpridas. Essa promessa não pode ser cumprida, porque se a alma é mortal,
essa alma não estaria com Jesus no paraíso. Essa alma não estaria com Cristo no paraíso. Por quê? Porque, já que a alma é mortal, aquele homem, aquele ladrão da direita, estaria num estado de sono, ou seja, essas pessoas, essas religiões, não vamos citar o nome aqui, citam o sono da alma. Quando a alma morre, ou quando o corpo morre, eles ficam num estado de sono, ou seja, não sabem o que fazem, esperam a ressurreição e esperam o arrebatamento ou a volta de Jesus. Enquanto isso, fica num estado de sonolência, ou seja, não sabe o que faz, não tem sentimento, porém, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a partir do momento que a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E como nós sabemos disso? Você quer ver um exemplo? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim, um texto muito conhecido, quando João, ele fala, nos relata assim, perceba o que João fala no Apocalipse 20. Vamos ler a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele um selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Agora perceba o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se a alma ela é mortal, esse texto não pode ser corroborado. Esse texto não pode ser cumprido, porque aqui são pessoas que já morreram. E que são essas pessoas? Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim, perceba o que diz. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Perceba que são vidas que já foram mortas. Aonde? No período tribulacional. Perceba, isso aqui eu li em Apocalipse 5, mas o que eu quero dizer é Apocalipse 6, que diz assim, Apocalipse 6, 9, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em que ocasião ocorre isso? Ocorre quando há a morte dos mártires, na grande tribulação, e essas almas elas estão vivas debaixo do altar. Essas mesmas almas são as almas de Apocalipse 20, versículo 4. Ou seja, elas não morrem. As almas são eternas. A sua alma é eterna. Só que em Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, vai falar que uns vão para a vida eterna e outros para a morte eterna. O termo eterno ali é aionion. É a mesma coisa de vida e morte. A sua alma aí, ela é eterna. Só que depende para onde ela vai. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Perceba que na morte do crente, quando um crente morre hoje, ele vai diretamente para o céu. Ou para o terceiro céu, ou para o paraíso. Antes ia para o seio de Abraão. Só que agora é corroborado Efésios capítulo 4, versículo 9, que Jesus levou cativo o cativeiro, ele desceu as partes mais baixas da terra. Ou seja, no período sepulcro de Jesus, no período pós-sepulcro, entre a morte e a ressurreição, tem o ministério de Cristo. O ministério ali é da sepultura, aonde Cristo foi pegar os espíritos em prisão, conforme 1 de Pedro
3, a partir do versículo 18, que também é um texto bem complicado, uns ali que vão falar que foi Noé que pregou nos tempos dele, outros dizem que Cristo pregou. Enfim, quando Cristo morre, ele vai, prega os espíritos em prisão e leva cativo o cativeiro. Perceba que ele não leva cativo ao cativeiro, leva cativo o cativeiro e prega os espíritos de prisão. Agora Jesus, ele transporta todas as almas. De quem? Dos santos do Antigo Testamento e até mesmo daqueles que morreram nos tempos de Jesus, salvos, transporta todas as almas para o paraíso, o terceiro céu. Como que eu sei que é o terceiro céu? O apóstolo Paulo corrobora isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele conhecia o homem, se no corpo não sabia, se na alma não sabia, que tinha ido ao terceiro céu. E ele também fala de novo, ratifica que conhecia o homem, que no corpo não sei, ou no espírito não sei, que tinha ido ao paraíso. Ou seja, terceiro céu e paraíso é a mesma coisa. A pessoa que quando morre hoje em Cristo, a pessoa que em Cristo morre hoje, a sua alma, ela vai diretamente para o paraíso. Fazer o quê? Descansar? Pelo contrário, lá tem muito trabalho. Irá adorar a Deus eternamente. Irá conversar com seus entes queridos. Irá conversar com os profetas. Ou seja, não haverá nada de dormir lá. Pelo contrário, lá tem muito trabalho para fazer. É adorar dioturnamente. Porque no céu não há o Cronos. No céu o que rege é o Kairos, o tempo de Deus. Nossa mente ela não alcança hoje o que realmente é o céu. Mas daqui a pouco, em nome de Jesus, saberemos de fato o que realmente é o céu. Porém, voltando para a alma do crente, quando ela morre, o corpo vai para a terra. Mas Apocalipse, Eclesiastes fala que a alma não tem mais nada. Aquilo ali é o corpo. O corpo não faz mais nada. Volta para Deus o Espírito. A alma, sim, ela é eterna, ela é imortal. Por isso que as pessoas com Jesus que morrem vão diretamente para o céu. E aqueles que morrem sem Cristo vão para onde? Diretamente para o inferno. Que inferno é esse? Não é um inferno temporário. O inferno aqui de Mateus 10, 28 é o inferno final. E aonde vai se dar esse inferno? Lá depois do milênio, aonde houver a segunda ressurreição. Por quê? Porque já haverá havido a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para crente, para os salvos. Ou seja, a primeira ressurreição, quem é a primeira? A primeira ressurreição tem 3 partes. Primeira parte, Cristo, conforme 1 Coríntios 15, 20 a 23, que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem. Quando Jesus ele ressuscita, ele é feito a primícia, as primícias dos que dormem. Segunda parte da primeira ressurreição é quando acontece o arrebatamento. E quem irá ressuscitar? Na nossa visão, na minha visão, todos os santos do Antigo Testamento até os crentes dos dias atuais. Aqueles que já morreram, óbvio, irão ressuscitar. E é corroborado, retificado, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Quando o apóstolo Paulo fala, trombeta de Deus, voz de arcanjo, alarido, e aqueles que morreram primeiro ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nas nuvens, para onde estiver o Senhor estejamos também. Por isso, consolai uns aos outros com essas palavras, versículo 18. E a última parte da primeira ressurreição é logo antes do milênio. E quem fará parte? Os mártires da grande tribulação, os 144 mil e as 2 testemunhas que irá morrer no período tribulacional. Ou seja, enquanto que Cristo não volta, aqueles que já morreram em Jesus estão vivos. Por isso suas almas são eternas. Suas almas não morreram e jamais morrerá. Antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, no inferno a alma também ela é imortal. Aqueles que morrem sem Jesus vão direto para o inferno e ali recebem um corpo a qual Cristo dará esse corpo.
para sentir dor. No momento do arrebatamento, que corpo teremos? Um corpo glorificado. E isso é corroborado em Lucas 24, a partir do versículo 32, e Filipenses 3, 21, que nós teremos um corpo assim como ele também teve. Ou seja, um corpo glorificado, cheio de glória, um corpo tangível, cheio de poder, cheio de autoridade. Ou seja, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, quando Paulo fala assim: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, nem todos irão dormir, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, a nossa alma ela é imortal, a nossa alma não morre, a nossa alma ela é eterna. Cristo nos criou para ser eternos. Como assim? Só que a nossa eternidade, entre aspas, não se compara com a eternidade de Deus. Deus não tem começo nem fim. Nós temos começo e teremos um fim. Compreende? Deus não tem começo nem fim. Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre existiu. Deus sempre foi. Deus, ele é. Por isso que o seu nome é Pai da eternidade. Quem? Jesus. Você percebe isso em João capítulo 8, a partir do versículo 54, quando os fariseus interrogam Jesus. Como diz que viste, não tem nem 50 anos, e dizem que viste os dias de Abraão. Jesus fala assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Isso já é percebido no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus é ali Deus é a forma composta de Deus, no hebraico Elohim. Ou seja, é a forma composta, Deus Pai e Deus Filho. Você percebe em João capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele fez todas as coisas. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 10, ele fez tudo, coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, Cristo é eterno por excelência. Nós também, o nosso corpo morre, esse corpo vai para a terra, para debaixo de 7 palmos. Porém, o que está dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito são eternos. Agora depende para onde ele vai, se é para o céu ou para o inferno. Depende de você. Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida regrada nas Escrituras, se você teme ao Senhor, se você espera Jesus para te arrebatar, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de leitura, se você tem uma vida que se desvia do pecado, se você tem uma vida séria na presença de Deus, o que espera você é o céu. O que te espera é o céu. Agora, se você tem uma vida desleixada, se você tem uma vida de pecado, se você se atrai pelo mundo, se você ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, infelizmente, a sua eternidade não será muito agradável. Só que o que está dentro de você é eterno. Não caia nessa mentira em dizer que quando morre tudo acaba. Pelo contrário, quando morre, aí que tudo começa. Aí que tudo começa. Porque o que está dentro de nós será eterno. Então, qual é a nossa opinião? Nós cremos na mortalidade da alma ou na imortalidade da alma? A Bíblia fala, relata e dá vários versículos que a alma do ser humano ela é imortal. É nisso que acreditamos, nisso que cremos. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com opiniões alheias em religiões que têm tentado deturpar as santas escrituras. Amém? Foi apenas um breve relato, uma breve explicação a respeito desse assunto tão maravilhoso. Tá bom? Ore por nós. Aqui é Pastor Rafael. Novamente peço seu like nesse vídeo, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus.